Olá, boa noite. Estamos aqui então para gravar a 19ª parte do meu audiobook Alegria é Divina. Começando então com o capítulo Cinema nas Nuvens. Era véspera de Natal e há 8 dias Paraíba havia partido. Eu tentava não pensar muito nele, mas sempre que chovia ou batia um vento mais forte vindo do mar, eu temia por sua sorte. Pedro, por outro lado, estava muito animado. Com certeza ele tinha algo planejado para o Natal. E não devia ser pouca coisa, porque quando o Pedro ficava andando de um lado para o outro, assoviando uma música, normalmente um reggae, era sinal de que algo estava para acontecer. Mas o que Pedro queria fazer em Maceió, em plena noite de Natal? Eu, curioso como sempre, quis saber um pouco sobre o que planejava, mas ele sempre me mandava esperar. Sossegue a ansiedade, porque finalmente você saberá o que tem naquela mala. Ah, a misteriosa mala de couro que ele me proibiu de abrir. Nem me lembrava mais dela. Aliás, eu nem estava tão interessado assim em saber qual era o seu conteúdo. Viu? Bastou você parar de pensar nela, Rodrigo, para sua curiosidade sumir. Pedro me provocava, como sempre. Então, Pedro foi até a Clotilde e retirou a maleta do banco de trás. Quer ou não quer ver o que tem dentro dessa maleta? Claro, é que ele sabia a minha resposta. Mesmo assim, fingi que estava super feliz da vida, entre aspas. Nossa, nem posso me segurar de tanta emoção, Pedro. Pedro então apertou o fecho enferrujado e retirou de dentro da mala um objeto pesado. Estava embrulhado em papel jornal, amarrado com barbante que ele rompeu delicadamente. E depois de retirar folhas e mais folhas de jornais velhos, eis que surge um velho projetor de filmes. E no fundo da maleta, também enrolado em jornais, havia um tripé. Tanta frescura só por causa de um projetor. O que Pedro pretendia fazer com aquela geringonça? Passar filmes velhos para os moradores de ruas na véspera de Natal? Diante da minha decepção, Pedro me pegou pelos ombros e sacudiu. Anime-se, meu rapaz. Hoje nós vamos nos divertir muito, porque isso que você está vendo não é um simples projetor, mas um projetor que faz alakazams. Sabe, às vezes Pedro me deixava com medo quando ele ria e esfregava as mãos daquele jeito. Sei lá, não tinha nada de angelical. Parecia mais coisa de cientista louco de filme B. Chegamos em Maceió, faltando pouco para meia-noite. De dentro da Clotilde eu vi os fogos que já estavam explodindo no céu e através das janelas das casas dava para ver as pessoas bebendo, recebendo os convidados com abraços e beijos. Feliz Natal, Feliz Natal! Sorri e afaguei Ginny Simons, que estava no meu colo, com um gorro de Papai Noel que eu havia comprado especialmente para ele. Ele estava assustado com os fogos, que ficavam mais intensos com o aproximar da meia-noite. Cobri então seus ouvidos sensíveis com as minhas mãos, dei um beijo no seu focinho gelado e voltei a olhar para o céu, encantado com os fogos. São flores de fogo. Lembrei de quando eu era criança e assistia tudo da janela do meu quarto. Coloquei a cabeça para fora da janela da Clotilde e gritei para as pessoas que estavam na sacada dos apartamentos. Feliz Natal! Feliz Natal! Pena que não tinha uma garrafa de espumante para fazer um brinde. Então olhei para Pedro e fiz o mesmo, gritando e dando tapinhas nas suas costas, só que ele nem ligou. Cara, é Natal, Pedro! A resposta dele. E daí que é Natal? Mas por que ele não ligava para o Natal? Ora, Pedro era um anjo, no mínimo deveria ficar radiante e sensível, certo? Só que para ele, o Natal não tinha nada de sagrado. Mas Feliz Natal de quem, afinal? Do homem pregado na cruz ou do Cristo que tentou ensinar o amor e hoje as pessoas festejam seu nascimento como uma espécie de carnaval de final de ano? Logo em seguida, Pedro me apontou dois jovens brigando na rua. Enquanto isso, outros garotos incentivavam ainda mais a violência. Mata ele, mata! Alguns metros depois, vimos um carro estacionado. De dentro dele saiu um rapaz com um som que acabara de arrancar do painel. O alarme tocou alto, alertando o dono do carro que saiu de dentro de sua casa e correu atrás do ladrão. E por todo o caminho não havia nada de sagrado. Casais brigando, motoristas bêbados e um corpo sem vida estirado na porta de um bar, morto a facadas após uma discussão sobre futebol. E ele ficou lá, iluminado pela luz do giroflex de uma viatura de polícia estacionada ao seu lado. Então Pedro falou.
Rodrigo, as pessoas bebem até cair, comem e se lambuzam durante a ceia e depois praticam as piores coisas possíveis. E tudo isso com o pretexto de festejarem o nascimento de um Cristo que há muito tempo morreu em seus corações. Mas Cristo não está morto. Cristo, por meio da palavra, ainda vive, mas vive apenas nos corações de poucos, muito poucos. Depois de um tempo, Pedro escolheu o estacionamento de um shopping center que, naquela hora da noite, estava totalmente vazio. Assim que estacionou, Pedro retirou uma escada de alumínio de dentro dela, pegou o projetor e montou o tripé em cima de uma plataforma de madeira que ele construiu sob o rack que ficava em cima da Kombi. Então ele pegou um rolo de filme de dentro da maleta de couro que guardava o projetor, puxou um pedaço do filme, virou contra a luz de um dos postes de iluminação do estacionamento só para conferir se era o rolo certo. Terminada a tarefa, Pedro colocou as mãos na cintura e deu uma última conferida na posição do refletor. Agora nós precisamos de uma tela, não é mesmo, Rodrigo? Ele ergueu os braços para o céu, fazendo com que as nuvens se juntassem de tal maneira que pareciam sólidas e ficaram lisas, sem nenhuma ondulação, como uma imensa tela de cinema. Depois, com um simples estalar de dedos, Pedro fez o gerador de eletricidade do poste do nosso lado explodir. Então, tudo ficou um breu, escuridão total em toda Maceió. É hora do espetáculo começar, Rodrigo. O refletor ligou e dele saiu um feixe de luz poderoso que subiu até atingir as nuvens. Olhei para o alto e vi maravilhado a maior sessão de cinema do mundo. Uma cena de um filme antigo sobre a vida de Jesus, onde Cristo fazia o seu mais belo sermão, o Sermão da Montanha. Então, assim que a sessão começou, por toda Maceió, nos bairros ricos, nos bairros pobres e nas favelas, as pessoas corriam para as janelas e olhavam para cima, sem dizer absolutamente nada. Motoristas paravam os carros no meio das ruas e avenidas e olhavam para cima. Casais de namorados paravam de se beijar e olhavam para cima. Policiais que estavam fazendo ronda em suas viaturas também olhavam para cima. Ladrões que estavam roubando liberavam suas vítimas e olhavam para cima. Ninguém entendia nada. Não sabiam de onde vinha aquela imagem refletida nas nuvens, mas ainda assim se calaram para ouvir o que Cristo dizia. E assim que a cena terminou, o projetor se apagou, as nuvens voltaram a correr no céu e todas as luzes da cidade voltaram ao normal. Mas o silêncio permaneceu, nada de fogos de artifícios, nenhum grito de Feliz Natal, nem música, nem risadas. Toda a cidade se calou. As favelas permaneceram caladas, os bairros nobres permaneceram calados, os presos nos presídios fizeram silêncio, as festas se acabaram. Silêncio porque sabiam que há muito tempo haviam se esquecido daquelas palavras. Eu não disse que ia ser demais, Rodrigo? Pedro me perguntou, radiante de felicidade. Pelo visto você acabou com a festa de todo mundo, respondi. E ele encheu Gene Simons de beijos e dançou com ele no colo. Depois ele me puxou para dançarmos um tango em cima da Clotilde. Tango que ele cantarolava enquanto me sacudia de um lado para o outro. Agora vamos ouvir um som bem alto para comemorar. Toca heavy metal! E lá fomos nós, com todas as lampadinhas da Clotilde acesas, o globo espelhado ligado, com o som no último volume, buzinando sem parar, passando por pessoas que nos olhavam com cara feia, achando que deveríamos respeitar um momento tão sagrado. Aliás, para muitas daquelas pessoas, aquilo foi um milagre, uma mensagem enviada por Deus. Tanto era que muitos achavam que aquela era a imagem do próprio Jesus Cristo, que resolveu fazer um pronunciamento no dia de seu aniversário. Porém, mesmo diante das caras feias e das palavras de repreensão, Pedro se acabava na gargalhada. Hipócritas! Até 10 minutos atrás ninguém lembrava dele, mas agora todos se sentem defensores da Santa Paz. E ele gargalhava e provocava. Ei, minha senhora, lembre-se que é pecado odiar o próximo. Meu amigo, de nada adianta fazer essa cara feia se meia hora atrás você estava traindo sua esposa com a sua cunhada. Meu Deus, mal deu tempo do sujeito tentar se explicar e a esposa que estava do lado e ouviu tudo enfiou a mão na cara do infeliz. Nossa, Pedro, reclamei, hoje você está demais. Não sabia que podia ser tão sarcástico.
Ah, bendito seja o sarcasmo, Rodrigo. Sabe, Rodrigo, a melhor maneira de desmascarar um hipócrita é mostrando que ele é pior do que aquele que ele julga. Veja essas pessoas. Elas se sentem moralmente superiores a nós apenas porque viram uma cena de um filme antigo. E agora, em vez de acalmarem suas almas e refletirem sobre o que viram e ouviram, preferem nos julgar. Respeitem Jesus. Ora, se querem respeitar Jesus, que aprendam primeiro a respeitar o próximo. Realmente, Pedro estava impossível naquela noite. Passamos novamente pelo corpo, que continuava estirado na porta do bar. Ele colocou a cabeça para fora da janela da Kombi e gritou enquanto se acabava de rir: "Levanta logo daí, meu filho!" E ele se levantou. O defunto se levantou. Passou a mão em cima de onde deveriam estar os buracos das facadas, mas não tinha mais nada. E assim que ele se levantou, feliz da vida e agradecendo ao Senhor pelo milagre, os policiais que estavam ali, preservando o local do crime, se ajoelharam e começaram a gritar: "Aleluia! Aleluia!" Tudo bem que logo em seguida o ex-defunto foi preso, porque ele era procurado por vários crimes, mas pelo menos ele estava vivo. Só diminuímos o volume do som quando passamos por um grupo de evangélicos que em plena madrugada servia sopa quente e distribuía roupas para os mendigos que dormiam sob a marquise de um prédio. Eram homens e mulheres que poderiam estar festejando o Natal com suas famílias, mas que estavam ali, amparando e levando palavras de conforto para aqueles infelizes. Pedro, percebendo a minha admiração diante de tamanho desprendimento, soprou-me no ouvido: "A melhor maneira de alguém fazer o trabalho de Deus é sendo um pouco de Deus." Foi então que eu me dei conta que eu havia me esquecido do presente que eu havia comprado para Pedro. "Pedro, esse presente é uma pequena demonstração do meu afeto por você. E sabe, mesmo eu sendo meio frio e rabugento, como você sempre diz, quero que saiba que eu me orgulho muito, mas muito mesmo, de ser amigo de um maluco que às vezes brilha como um vagalume." Assim que Pedro abriu o embrulho e viu o quadro, ele deu um sorriso enorme. "Nossa, Rodrigo, mas que bonito! Pena que o artista não conseguiu registrar a minha beleza em toda a sua intensidade." "Ah, Pedro, deixa de ser convencido. Você é muito mais feio do que isso." E eu o abracei com toda a força que eu tinha no meu coração. Não me lembro de ter abraçado ninguém com tanto amor em toda a minha vida. Confesso que nem tinha passado pela minha cabeça fazer aquilo, mas parecia que algo estava mudando dentro de mim. Sei que pode pensar que seria fácil eu demonstrar afeto por um anjo, mas para quem aprendeu desde cedo que carinho e afeto eram sinônimos de fraqueza, aquele simples gesto, aquele simples abraço foi um imenso passo para mim. Citação: "O melhor dos momentos felizes está nas lembranças que carregaremos para sempre em nossas almas."